Você perdeu o controle. E agora? Seu arrependimento não vale nada quando não produz mudança de comportamento. Salve! Aqui é o Tamer e este é o episódio 14 do Provo Talks. Você conhece alguém que costuma perder o controle emocional com alguma frequência, especialmente durante as discussões? O sujeito grita, ofende as pessoas, fala o que não deve, sai batendo as portas e xingando os outros, quebra as coisas e em seguida se arrepende. Enquanto está possuído, tomado pela emoção, ele está absolutamente certo e seguro de tudo o que está dizendo e fazendo. Depois que a emoção esfria, ele se dá conta do estrago que fez, como se antes estivesse num estado de cegueira. Aí ele vem com aquela justificativa. Eu estava de cabeça quente, aquele não era eu. Era sim, embora eu entenda o que a pessoa quer dizer com isso. Simplesmente ela não se reconhece na ação, porque aquele comportamento contraria a imagem que ela construiu de si mesma. Mas dizer que perdeu o controle ou que estava fora de si não apaga nem desfaz o estrago, as consequências que você produziu na vida dos outros com aquilo que você disse ou fez. E cá para nós, não dá para a gente transferir para a emoção a responsabilidade pelas nossas decisões. Aí vem aquele conflito, aquele misto de alívio e culpa. Alívio porque você despejou no outro tudo o que queria, chegou a ficar mole com a sua energia drenada, desabafou gostoso. Depois vem a tristeza e, claro, a culpa pelo arrependimento de ter feito mal a outro ser humano, às vezes às pessoas que você mais ama. O que acontece na sequência é uma evidência da sua capacidade ou incapacidade de assumir as consequências dos seus atos e desenvolver uma resposta diferente. Eu sempre digo que o primeiro aprendizado de uma pessoa que passa por um processo sério, profundo e continuado de desenvolvimento pessoal é a autorresponsabilidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então se liga, pessoas iracundas, dominadas pela ira, costumam sentir arrependimento, culpa ou vergonha quando recuperam a clareza depois daquele piti, depois do vexame, do problema que causaram. Eu já vi gente sofrendo verdadeiramente, chorando, se condenando por dias e até por semanas, como se a intensidade do seu próprio sofrimento compensasse o mal que elas causaram aos outros. Só que não, obviamente. Mas a coisa descamba mesmo é quando o agressor responsabiliza o agredido pelo seu próprio comportamento disfuncional e desajustado. Por exemplo, olha, Fudêncio, eu sei que passei dos limites, mas convenhamos, você me provocou. Isto é, ele reconhece o excesso desde que o outro assuma a culpa por tê-lo, entre aspas, obrigado a se exceder. Deu para entender? Então, é como se a gente estivesse dentro da piada. O pedido de desculpas vira uma negociação. Eu admito que errei e você admite que me fez errar. Tá combinado assim? Então veja, a outra pessoa, bicho, pode ter feito um monte de coisa errada e isso pode exigir de você uma resposta à altura, talvez até um rompimento definitivo. Mas a responsabilidade da pessoa termina aí.
Você continua responsável pela sua decisão de gritar, quebrar as coisas, ofender as pessoas e falar aquilo que não deve. Na carta 28 de provocatória, eu mostro que, sob forte emoção, você pode perder o acesso aos seus recursos internos necessários para escolher uma resposta diferente e mais apropriada. Então, compreender esse funcionamento ajuda a explicar a perda de controle, mas, definitivamente, não tira a responsabilidade de quem perdeu o controle, sacou? Por que, Tamer? Porque arrependimento significa mudança de conduta. Se liga nisso. Você pode estar sinceramente arrependido diante do que disse ou fez, mas se isso não se traduz em mudança de comportamento, se você continua se defendendo ou minimizando os danos das suas ações e, sobretudo, se você continua repetindo o mesmo padrão de explodir, na discussão seguinte, o seu arrependimento não valeu de nada. Eu já vi esse ciclo se repetindo por anos. A pessoa explode, pede desculpa, promete que não vai acontecer de novo e daqui a pouco tudo volta como antes na terra de Abrantes. Claro, depois da terceira, da quarta, sei lá, da quinta explosão, o pedido de desculpas naturalmente perde o valor. E com a repetição desse ciclo vicioso, o casal, a família, os filhos ou a equipe de trabalho começa a funcionar em torno da instabilidade emocional daquela pessoa. Quer dizer, é a manifestação do absurdo. Os outros passam a pisar em ovos e ter que medir cada palavra, evitar determinados assuntos na sua presença e escolher o melhor momento para falar, sob o risco de você explodir de novo, não é? Sob o risco de um novo piti. Isto é, a reatividade de uma pessoa passa a governar o comportamento do grupo. Autorresponsabilidade significa interromper conscientemente este ciclo, porque as pessoas ao seu redor não podem ser obrigadas a monitorar o seu humor, a medir cada palavra e a administrar o ambiente para manter você dentro dos seus próprios limites, bicho. Você e tão somente você precisa desenvolver os recursos para reconhecer o que acontece dentro de você e decidir o que fazer melhor antes de chegar ao ponto em que você perde o acesso aos próprios recursos internos. Deu para entender? Eu tenho que te informar que, geralmente, esse é o tipo de problema que requer ajuda profissional, seja treinamento, terapia ou mentoria, ou tudo junto ao mesmo tempo agora. O que eu recomendo é que você procure um profissional e um modelo, um tipo de trabalho ao qual você se adapte. Então, como eu faço sempre, eu vou terminar esse áudio com uma provocação. O que efetivamente mudou desde a última vez em que você perdeu o controle emocional? Você pediu desculpas e esperou que o tempo resolvesse as coisas sozinho por si só? Ou, de fato, você assumiu a responsabilidade, ou melhor, a autorresponsabilidade, e começou a desenvolver os recursos necessários para funcionar de forma diferente? Esta decisão dirá se o erro passado foi apenas mais um capítulo de um ciclo que todo mundo ao seu redor já conhece, ou se o seu arrependimento se converteu em mudança de comportamento, como de fato deve ser. Este áudio complementa a provocatória minha newsletter, Carta 28, quando a emoção tira você do jogo. Lá, eu mostro como um estado emocional pode limitar suas escolhas e fazer você perder o acesso aos próprios recursos internos e técnicos no momento em que você mais precisa deles.
Você pode ler esta e outras cartas gratuitamente clicando no link que está na descrição deste áudio. Eu sou o Tamer e a gente se vê no próximo episódio do Provotalks. Um grande abraço e Tamer junto!